gente, tudo bem com vocês? Eu sou Denise, esse é o É Conto ou Caso, onde eu trago ou casos criminais ou contos sobrenaturais para vocês. Hoje eu trouxe vários relatos sobrenaturais, espero muito que vocês gostem. E se vocês gostarem, não esqueçam de deixar o like, comentarem e, se puder, compartilhar com quem você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. Dito isso, vamos aos contos. Bom, o nome do primeiro relato se chama Sonhos ou Premonições. Oi, meu nome é Fulana, tenho 24 anos e sempre tive em minha vida sonhos muito estranhos. O primeiro sonho no qual eu me lembro, eu estava em uma área verde de fazenda muito linda, em qual um rapaz novo, branco, de reluzir no sol, rechonchudo e de bochechas rosadas, me dizia que a minha vida estava prestes a começar. E tinha completado meus recém 4 ou 5 anos. Bom, a partir desse dia, coisas estranhas começaram a ocorrer. Comecei a minha vida escolar e sempre sonhava com os meus coleguinhas da escola. Era uma escola pública que tinha desde o pré até o ensino médio. No intervalo das aulas, eu, uma criança que já sofria com problemas de raiva, sentava ao longe e observava as crianças correrem, gritarem e se divertirem. Mas havia uma moça em particular que cursava o 9º ano do ensino fundamental, que sempre estava no meio das crianças, brincando, correndo, agitando as crianças. Uma árvore em meio aos arbustos. Essa moça, no meu terceiro dia de aula, veio até a minha pessoa e me presenteou com uma imagem em biscuit, tipo aquelas santinhas, mas não era uma santinha. Agradeci e me afeiçoei a essa moça. Acontece que alguns dias depois tive um pesadelo horrível, que encontravam essa moça vazia, tá, entre aspas, em uma área plana de mato alto. Se atentem a esse detalhe. 2 dias após o meu sonho, essa moça sumiu. Não havia mais visto ela, e como era uma criança curiosa, perguntava aos professores da sala dela. Só que eles me diziam que ela estava doente. Até que no intervalo escutei em meio a um grupo de adolescentes que Fulana, no caso ela, né, havia sumido depois de um dia de aula e todos estavam desesperados por sua busca. Pois bem, eu era uma criança e não sabia o que sentir. Até que 3 dias depois, assistindo a TV Globinho antes de ir à aula, no intervalo em que aparecem as pré-reportagens do jornal, lá estava a foto dela com os seguintes dizeres: corpo de adolescente desaparecida é encontrado em terreno baldio próximo à escola em que estudava. Suspeita que a vítima seja alvo de tráfico de órgãos. Pesado isso aqui. Meu mundo caiu. Eu sonhei com aquilo. Fiquei triste, chorava. Não fui à aula por alguns dias. Após aquilo, foi realmente um choque. No dia após a reportagem, só conseguia pensar no sonho com o rapaz rechonchudo e no sonho em que eu havia no sonho em que eu havia completamente aberta e vazia. Eu nunca havia visto um corpo humano daquela forma antes. Me pergunto hoje, como pode aquele sonho ter vindo para mim? Nunca me esqueci dessa história. Uma coisa que eu esqueci de falar é que são vários relatos que essa moça mandou sobre situações que ela esteve, né? Onde ela sonhou ou teve premonições sobre situações que iriam acontecer. Então, eu vou contar todos os relatos que ela mandou ainda sobre esse tema. Sonhos ou premonições, tá? Porque foi a mesma pessoa que mandou. Naquele tempo, morávamos em um apartamento dentro da empresa onde o pai das minhas irmãs trabalhava. Ele era mecânico de máquinas pesadas, então sempre que um veículo da empresa quebrava na cidade ou próximo a ela, ele carregava o carro com ferramentas e saía para socorrer. Nós sempre tivemos horário para ir para a cama, mesmo que não fôssemos realmente dormir. Uma noite, próximo ao Natal, mamãe nos mandou para a cama e eu estava tão agitada e ansiosa que não queria dormir, mas foi só encostar a cabeça no travesseiro e eu apaguei. Essa noite, sonhei que o pai das minhas irmãs recebeu uma chamada na madrugada para socorrer um caminhão próximo a Itumbiara. Não sei onde é. No caminho de volta, ele sofreu um acidente no qual quebrou a clavícula dos 2 lados. E eu o via subir as escadas pela manhã, com a parte de cima toda engessada e ferro de suporte, e minha mãe o ajudando. 3 dias depois,
Eu acordei com meu nariz escorrendo, um líquido vermelho. E acordei assustada com aquilo, levantei e fui até a cozinha jogar uma água no rosto. Por que na cozinha? Não sei. Mas eu era só uma criança, na esperança da minha mãe estar de pé para me ajudar. A cozinha e a sala eram conjugadas, entre aspas. Na verdade, um cômodo gigantesco, onde antes deveria ter sido um escritório, todo aberto, onde mamãe resolveu fazer sala e cozinha. Porém, na entrada desse cômodo era de frente para uma escada. Assim que cheguei, vi a movimentação e escutei grunhidos de mamãe, falando baixo para que não acordássemos. E lá estava ela, ajudando o pai das minhas irmãs, todo engessado conforme o sonho, subir as escadas. Gelei e ela subiu, acomodou ele e veio conferir se eu já estava de pé. Perguntei se ele tinha se acidentado ao socorrer um caminhão. Sim, minha filha. Ele saiu de madrugada e um carro desgovernado acertou em cheio a Fiorino. No caso, é o carro que o pai das irmãs dela dirigia. Perguntei então em quanto tempo os ossos da clavícula dele se curariam. Mamãe me olhou assustada. Eu realmente era muito pequena para entender sobre essas coisas. Foi aí que contei do sonho com a minha amiga. Contei do sonho com ele. Minha mãe, assustada, me pediu que sempre que sonhasse com alguém conhecido, sendo sobre coisas ruins, deveria contar para ela, ou para a pessoa com quem sonhei. E assim o fiz várias vezes. Mais um relato ainda dessa moça. Sonhei quando minha avó iria falecer, mas já era de idade. Então pedi para a mamãe que se preparasse, pois em um sonho, vovó não teria mais que 3 anos de vida. O mesmo ocorreu na gravidez da minha irmã. Sonhei que ela engravidaria. Foi certeiro. Engravidou aos 17 anos, do agora ex-marido. Em 2020, mais recente, os sonhos ultrapassaram um pouco dos limites. Sonhei que iria ganhar um presente. Meu presente veio depois de alguns meses. Um pincher. Nascido com sinomose. Chegou à fase convulsitória. E mesmo com aquele pressentimento de que não iria ficar comigo por muito tempo, investi tempo e dinheiro em sua recuperação. Ele ficou comigo por cerca de 1 ano e 9 meses, quando a irresponsabilidade do meu vizinho o tirou de mim. Entrei em depressão, perdi o rumo, perdi tudo. Ele era realmente muito importante. Um cachorrinho meigo, doce e inteligente. Mas não carrego arrependimento sobre a sua criação. Onde eu ia, ele ia. Namorava demais. Ah, essa parte é engraçada. Fez muito filho nessa curta vida. 2 meses após perder, um rapaz que tinha uma cachorrinha que estava buchuda dele. Bom, o rapaz que tem a cachorrinha que está buchuda dele me manda mensagem para buscar meu novo pacotinho de amor, Elizabeth. Ela está ao meu lado até então. Já com ela, nunca tive aquela sensação de que poderia perdê-la a qualquer instante, como era com seu pai. Bom, meu último e mais recente sonho foi no início desse ano. Sonhei que um amigo do meu esposo aparecia aqui na porta com o carro dele todo amassado e torcido em cima de um guincho. E só me disse, vamos. Lembro de correr e pegar as coisas dele numa mala. Subi no guincho, mas estava tão desesperada que acordei antes de chegar ao hospital. Acordei meu esposo chorando aos prantos. Contei tudo e ele me abraçou e disse que era apenas um sonho. No serviço dele, eventualmente, precisa se deslocar a outras cidades para realizar atendimentos. Consegui postergar 2 viagens, em que ele mandou outros meninos, mas em uma dessas ele teve que ir. Quando retornou, contou que a caminho da primeira cidade, a barra de direção de uma 4x4, que vinha em direção oposta, quebrou, e o carro foi em cima dele, que quase não conseguiu desviar, mas desviou sem maiores problemas. O carro que quebrou caiu no barranco. Ao ver a foto, pasmem, estava idêntico a como estaria o carro dele no meu sonho. Aí, para justificar o porquê foi diferente do sonho dela, ela deixou um bônus aqui.
Depois que minha mãe disse para sempre contar sobre os sonhos, descobri que contando poderia não ocorrer ou ocorrer de forma diferente, como foi com meu marido. Mas algo que insiste. Se eu não sonho, tenho a sensação de que algo ruim vai acontecer. Acordada mesmo, vem na minha cabeça imagens do que poderia acontecer. Exemplo. Aqui onde eu moro temos uma subida muito íngreme, que pegamos sempre que volto das visitas da minha mãe. A última subindo ela, havia um gato na calçada e na minha visão, esse gato corria para a pista. Meu esposo tentava desviar, mas na visão não deu certo. Viu o gato atropelado em L, junto ao meio-fio. E nessa de desviar, batia de frente. Não conseguimos ver os carros da direção oposta até que estejamos perto demais. Vi o corpo dele se balançando, isso em questão de segundos. Meti a mão na buzina e gritei pela janela: "Sai, bichano!" O que assustou o gato, que pulou no muro para dentro de casa. Meu esposo me olhando incrédulo, com aquela cara que fazemos quando alguém faz alguma coisa estranha mesmo, sabe? Na mesma hora que o gato entrou na casa, vem de lá um carro em alta velocidade. Se o bichano houvesse pulado na pista, era aquele carro que nos acertaria. Com toda certeza, não teríamos saído de lá ileso. No fim, eu realmente não sei o que é isso que me acompanha, mas depois que comecei a sentir essas sensações, como se algo ruim fosse acontecer e ter essas visões acordadas, nunca mais consegui ficar à vontade em hospitais. É como se um desespero que eu não sei de onde vem toma conta do meu interior e por fora eu ainda consigo disfarçar, mas é algo horrível de se sentir. Bom, os relatos dela acabam aqui. Gente, interessante, né? Eu falo porque às vezes eu também tenho muitos sonhos que pra mim, na verdade, eu não costumo chamar de premonições. Eu costumo chamar de visão mesmo, de aviso. Pra mim é coisa de Deus. Enfim, né, gente? Esse próximo relato segue a mesma linha de raciocínio desses relatos, tá? Também são sonhos premonitórios. E ele é bem pequenininho. Tenho sonhos, mas não são tão lúcidos assim. São como enigmas. Um exemplo. Em fevereiro de 2016, sonhei que morava numa casa com pessoas que eu não conhecia. Um dia cheguei na casa e estavam todos reunidos, bebendo, e tinham 2 caixões com um casal. Eles se levantaram, comeram, beberam e conversaram por horas comigo, como se fôssemos amigos. Depois eu fui dormir. Acordei com um cheiro muito forte de carniça e comecei a procurar. Quando olhei debaixo da cama, vi os 2 caixões abertos e os corpos apodrecendo. Isso no sonho dela. Acordei desesperada, ainda sentindo um mau cheiro no meu quarto. Foi na noite de segunda para terça. Quando foi na sexta-feira da outra semana, dia 19 de fevereiro, meu cunhado se desviveu, né, melhor dizendo. E no dia 29 de fevereiro, a mãe de uma amiga que era como uma mãe para mim, teve um infarto fulminante. Isso me marcou demais. Já tive outros sonhos semelhantes, mas esse foi o que mais me marcou pela proximidade e intimidade com as pessoas. Bom, o próximo relato é da mesma pessoa também, só que são 2 relatos em um único título. E o título é Avisos. Bom, eu venho de uma parte remota da região central do Brasil. Enquanto eu crescia, ouvia muitas histórias da minha família sobre o paranormal. A história é verdadeira e eu vou contar agora. Já me foi contada muitas vezes e eu sempre fico meio assustado com ela. A nossa família tem anjos protetores, por falta de outra definição melhor, que nos avisa sobre perigo. Na verdade, são 2. E quando eu falo anjos, eu realmente quero dizer grandes cachorros negros. O meu tio-avô era um dos líderes da nossa pequena comunidade. Ele praticamente era a lei por lá. Sempre que havia disputa sobre terra, alguma confusão entre famílias ou entre as pessoas, era ele quem chamavam para resolver. Quando ele era vivo, ele tinha uma forte ligação com os grandes cães negros. E sempre que alguém morria, ele sabia que eles apareciam e falavam para ele. E ele sempre sabia antes que os outros da morte de alguém. Isso aconteceu em casa uma vez.
Agora, as histórias. Aviso 1. Essa primeira história aconteceu anos atrás, no meio do mato, e aconteceu com meu tio e minha tia. Eles tinham decidido ir acampar e pescar no final de semana. Eles foram para um lugar da região famoso pela boa pesca. Depois de descarregar as malas e montar o acampamento, eles foram pescar. Antes de escurecer, meu tio e minha tia estavam parados na margem do rio, e a minha tia notou 2 cachorros negros um pouco longe deles, em pé, um do lado do outro. Ela apontou os cachorros para o meu tio, e depois que ele os viu, ficou um pouco preocupado, pois não tinha mais ninguém lá com eles, e ele cresceu ouvindo as histórias dos grandes cachorros também. Então, depois de conversarem um pouco, eles decidiram que provavelmente não era uma boa ideia ficarem por lá. Então, empacotaram tudo e guardaram as coisas no carro e voltaram para a cidade. Antes que ficasse muito tarde. 2 dias depois, eles já tinham esquecido sobre o acontecido. Então, no noticiário de noite, eles viram uma reportagem sobre um pai e um filho que estavam pescando a uns 100 metros de onde eles estavam, que tinham sido assassinados a facadas por um ladrão que, depois de matar e roubar, jogou os corpos no rio para os jacarés comerem. O ladrão continuou com sua matança por umas 2 semanas, quando foi finalmente morto pela polícia. Aviso 2. Quando meu pai e os irmãos dele estavam nos seus 20 e poucos anos, eles participavam de competições de futebol nas cidades vizinhas. Dessa vez, minha avó ficou insistindo para que o irmão mais novo do meu pai fosse para o jogo no mesmo carro que eles fossem e que era para eles tomarem conta dele. Todos concordaram e falaram que iam tomar conta dele. Mas esse irmão mais novo deles tinha um temperamento forte e acabou indo em outro carro. O carro que ele estava indo foi atingido por um caminhão gigantesco e ele morreu na hora. Depois de anos de lamentação, os meus avós falaram que naquele dia, mais cedo, eles tinham parado na estrada para descansar um pouco de uma viagem longa para outra cidade. E um imenso caminhão passou voando por eles. E até hoje eles juram de mão na Bíblia que quem estava na direção não era um homem, mas um cachorro negro. E assim, né? Sobre esse segundo, a minha mãe ela fala muito que intuição de mãe não falha. Então, quando a mãe fica insistindo muito para não fazer, para não ir, é até melhor evitar. Assim, pelo menos é o que minha mãe e muitas outras pessoas falam, né? Mas também acredita quem realmente quiser. Eu, particularmente, acredito muito. Se minha mãe insiste muito em uma coisa ou com uma pessoa, não faz, não vai, não se aproxima, é certeiro. Minha mãe, até hoje, quando ela me deu esses avisos, ela nunca errou. Dificilmente ela chegava e falava, não faz tal coisa. Mas quando ela chegava também, é melhor não arriscar. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado desse novo formato. Se gostaram, não esqueçam de comentar e principalmente temas que vocês querem que eu traga no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.